E hoje a informação é importante. Nós falamos a semana passada da iniciativa do governo, né, de diminuir as filas de quem pede as suas aposentadorias, enfim, os seus direitos previdenciários, e hoje vem a informação de que o governo agora está simplificando as regras para a concessão de benefícios por meio de análise documental. O que a senhora achou dessa medida, doutora Fernanda? Sim, isso já estava sendo feito, mas é uma notícia boa que traz bastante significado, e eles pretendem reduzir as filas até dezembro, até o final do ano. O que que isso traz de impacto na vida da pessoa e para que isso serve? Essa atitude, esse procedimento foi feito e tem finalidade para os benefícios, o que era um antigo chamado auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária. Então, sempre existiu o problema da perícia médica. Além de todas as filas do INSS, como nós conversamos já semana passada, o vilão dessa história sempre é a parte da perícia médica. E ali foi instituído, já tinha sido feito, e agora foi de uma forma mais simplificada, o que vai facilitando cada vez mais. Na sexta-feira passada, o INSS publicou a portaria número 38, que vem simplificar o procedimento de análise para conceder o benefício por incapacidade temporária, o antigo chamado auxílio-doença, através de análise documental, sem precisar passar por perícia. Então, existem alguns requisitos que a pessoa pode solicitar, e que eu já vou dizer quais são, e se ela estiver encaixada nisso, ela basta apresentar os documentos e ele, se for aprovado, não precisa passar por perícia. Agora, se for negado, ou estiver acima do prazo máximo, que é o permitido para usar esse procedimento, que é o de 180 dias, então se a gente estiver falando de uma incapacidade acima de 180 dias, aí sim vai ser marcada a perícia. Mas em alguns casos mais simples, se a documentação médica estiver certinha, conforme os requisitos, ela já só basta apresentar a documentação médica e aí ser feita análise e para ser liberado esse benefício. O que gera, né, uma redução, uma simplificação ali nas filas e uma tendência a acelerar a resolução dessas análises paradas de benefício. Estou vendo aqui parte da matéria. Existe a indicação de que isso deva ser feito pelo meu INSS, né, doutor? É isso? Tá, vamos lá. Como que funciona? A pessoa, para fazer a análise, o pedido, ela, para pedir o auxílio-doença, vou colocar assim no termo mais comum, como que ela faz? Ela pode pedir através do 135, ou ela vai fazer o pedido através do meu INSS de forma digital. No meu INSS de forma digital, ali já tem um campo para ela enviar o documento. Enviar os laudos, enfim, todos os documentos necessários para análise de forma documental sem precisar da perícia. Porém, se ela fizer no 135, ela só vai fazer ou vai fazer o pedido. E aí, o próprio INSS vai marcar um dia para ela levar o documento. Então, ela vai levar esse documento presencialmente no INSS. Não é um dia para ela ir à perícia, mas como ela está fazendo uma ligação por telefone, ela vai fazer o pedido ali e o INSS vai apresentar um dia para ela levar a documentação médica. Resumindo, é isso. E aí, quais são os requisitos para poder tentar passar dessa forma mais simplificada, sem precisar ir na perícia, daquela forma mais complexa? Tem alguns requisitos que se encaixam, para as pessoas olharem se elas se encaixam ou não. Então, vamos lá. O que precisa constar nesses documentos? Tem que ter o nome completo do segurado, a data da emissão do documento, que a gente já falou do atestado, laudo médico, enfim. Ela não pode ser superior a 90 dias da data da entrada do requerimento. Então, documentos atuais. O diagnóstico por extenso, ou o Código da Classificação Internacional da Doença, CID, assinatura e identificação do profissional emitente, com nome e registro do conselho de classe ou carimbo, a data do início do afastamento ou repouso e o prazo necessário estimado para o repouso. E esses benefícios, eles não podem ter duração superior a 180 dias. Então, se a gente está falando de uma doença que o médico, uma incapacidade, na verdade, que o médico coloca ali, que tem uma previsão, uma estimativa que ela vai ficar boa, que vai ter alta por 90 dias, sim, se encaixa. Então, se for há uma previsão, uma durabilidade maior do que 180 dias, aí não vai passar não se encaixa nesse procedimento de forma simplificada. Mas, não sendo isso, se tiver esses documentos com o nome, com o prazo de início da doença, a data do término, carimbo, assinatura do médico, a CID,
tudo escrito, tudo certinho, pode enviar isso para o INSS, para essa análise ser feita só de forma documental, sem precisar mesmo passar por perícia. Isso aconteceu, começou a ser utilizado na pandemia. Aí na pandemia eles enviavam a documentação médica e eles analisavam, e bastante benefício foi concedido durante a pandemia dessa forma. Entendi. Quer dizer, a questão da comprovação desses documentos, ou seja, a senhora falou de médico, obviamente tem que ter CRM desse médico, enfim, né, o documento, quanto mais preciso possível, ajuda, né, doutora? Com certeza. Vem até aqui, ó. Assinatura e identificação do profissional emitente, com o nome e registro do conselho de classe ou carimbo. Então, ali todas as informações trazidas, lastreadas do profissional, do médico que está dizendo a situação da pessoa. Perfeito. O que eu verifico às vezes na prática, esse procedimento ele funcionou e eles concederam, sim, eles ainda vêm concedendo. Às vezes acontece que ele não concede por muito tempo. E aí sim, depois vai precisar passar pela perícia. Então, vou dar exemplos mais comuns. No caso da pandemia, eu vi ali, concedi 1 mês, 2, depois que cessava, daí tinha que verificar de novo. Claro, daí na pandemia não ia ter perícia, mas enfim, daí tem que fazer novamente o procedimento. Mas em casos mais simples ou coisas mais simples, ele vem sendo bem aplicado e com eficácia. Eu creio que um soma o outro, né? Porque ele não vai deixar de existir a perícia. Só que a perícia vai ficar para não atender os requisitos, ou o INSS negou, não concedeu dessa forma. Aí sim, a pessoa pode tentar através da perícia médica, ou não cumpriu, o INSS negou, ou já não se enquadrava ali naqueles requisitos. Um último ponto aqui que chamou a atenção: quando não for possível a concessão por meio de análise documental, né, pelo não cumprimento dos requisitos estabelecidos, ou quando o repouso necessário for superior a 180 dias, o segurado poderá agendar um exame médico pessoal presencial pelo canal 135. Funciona esse 135, doutor? Funciona. O 135 ou o INSS, eles vão dizer a mesma coisa. Vai falar com um servidor, só que vai falar com um funcionário, um servidor público, que vai marcar um dia para perícia médica. Independente de ser pelo 135 ou pelo meu INSS, pela internet, da via digital. As pessoas fazem até mesmo, às vezes, recursos, protocolos pelo 135. Também funciona. Então, daí dá entrada numa aposentadoria, vai fazer o pedido de recurso. É que o 135 só vai ter o protocolo daquilo que falou. Se tiver que juntar documento, o INSS vai abrir um prazo para a pessoa juntar documento. Então, ele não resolve totalmente. Ele resolve no sentido de cumprir o prazo no dia em que precisa ser cumprido. Uhum. Mas ele vai te abrir uma outra possibilidade de depois ali juntar aquilo que seja preciso. Isso já acontece às vezes, por exemplo, eu já às vezes uso o 135 se tiver um prazo de recurso. E o INSS sempre fica fora do ar. Isso é bem comum. Às vezes fica tentando, não consigo protocolar. Fica tentando, não consigo protocolar. Fica tentando, não consigo protocolar. E vai passar o prazo, vai perder. Aí, o que eu faço para solucionar? Protocolo no 135, só para ter o marco da data que foi feito do recurso. E aí vai vir por e-mail, eles vão abrir uma data para levar o documento, o recurso, com as razões, com os fundamentos, e aquilo que eu queira juntar. Então, coisas mais simples se resolve. É que 135 demora muito. A pessoa tem que ter a paciência de ficar ali. Mas funciona, sim. Dentro daquilo que é proposto. O melhor sempre, como eu sou advogado, então eu parto dessa linha. O melhor sempre é o protocolo, a internet, e não só aquele protocolo que a pessoa só pediu, que não tem nada escrito. O requerimento, com os fundamentos, com tudo que tem que ser apresentado, porque daí tem menos margem de erro e mais chance de ser analisado. Porque mesmo com tudo isso, tem muitas decisões contrárias do INSS, mas a gente está trabalhando com mais fundamentos. Porque o que eu vejo muito também a pessoa faz, fiz um recurso, mas só recorreu, só pediu, não tem nada escrito. Então aquele recurso vai ser julgado improcedente. Entendi. Bom, e eu me lembro que a semana passada também a senhora falou a respeito do prazo de resposta também, ou seja, tudo certinho, escrito e tal. Aí dá para contar prazo também, né, doutor? Sim. Ajuda, com certeza. Né? É que o 135 ele também vai contar o prazo, porque aquele protocolo gerado no 135, ele também depois ele vai ser julgado no sistema
no meu INSS digital, e se a pessoa for consultar ali em meus requerimentos, vai constar aquele protocolo também. Então, ele serve, sim, como para marcar prazo. Mas tudo aquilo que a gente faz para mais, eu gosto de trabalhar assim. Tudo aquilo que a gente faz para mais, então vamos fazer sempre o melhor. Fazer sempre aquilo que dá para fazer de uma forma para facilitar a vida da pessoa. Verdade. Se a gente pode facilitar, porque eu vou trabalhar numa linha que complique mais. Tá bom, tá bom. Para a gente encerrar, então, só para reforçar, parece que já foi autorizada aí a contratação de horas extras aí para a fila, né, doutora? Sim, nessa madrugada já foi autorizada e ali agora vão começar, já foi autorizada, porém os servidores, eles não são, isso é de uma forma voluntária, eles não são obrigados a aderir a esse plano, mas eles têm uma boa remuneração, se eles cumprirem a meta necessária no mês, eles vão receber mais de R$10.000, então tudo indica que está sendo tudo feito para regularizar essa fila do INSS ainda esse ano, para ficar de uma forma, para tentar, na verdade, equilibrar isso. Claro que não, seria uma utopia achar que as filas não vão existir, porque sempre existiram. O que tem é que, em alguns momentos, está uma situação mais gritante, ou outros um pouco menos, mas as medidas estão sendo feitas. Já houve a contratação de novo, houve outro concurso público, novas contratações, metas e valores de remuneração, essa mesma forma de simplificar essa análise documental que não existia antes, passou a existir ali na pandemia e vem dando certo. E assim as coisas vão tendendo e vão caminhando. E claro, você vai observando, verificando aquilo que está dando certo e aquilo que não está. Então, duas boas notícias hoje, né, doutor? Essa contratação autorizada e também essa questão documental lá que vai ajudar bastante muita gente. Doutora, valeu. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição, sempre tão gentil e tão esclarecedora aqui no nosso programa. Tenha uma ótima sequência de semana, doutora. Até a semana que vem. Obrigada, eu que agradeço. Ótima sequência de programa aí para você, para os ouvintes. E até a semana que vem. Um abraço para todo mundo fique com Deus. Até mais.